Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, nos reunimos aqui mais uma vez para compartilhar a reflexão da Palavra de Deus. Sim, exige que você tenha feito as 3 leituras de hoje. A primeira é retirada do livro de Ezequiel, a segunda do Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, e a terceira, a segunda leitura de Filipenses, capítulo 2. Bom, o que nós ouvimos hoje, o que a igreja nos convida a escutar com atenção, o que a igreja nos propõe como palavra de vida e palavra de salvação. Exatamente o tema da liberdade. Como estamos ouvindo e acolhendo a palavra do Senhor? O quanto estamos realmente acolhendo a palavra do Senhor em nossas vidas? O Senhor nos coloca uma parábola de um pai que pede para 2 filhos trabalharem na lavoura. Um diz que sim e não vai, o outro diz que não e vai. De primeiro, quero dizer que não, isto não é perfeito. Tá? Muitas vezes tomamos essa ideia como perfeição. Não, eu digo não, mas depois eu vou e faço e está tudo muito bem. Não, não está muito bem, porque esta não foi a medida, não foi a atitude, não foi o comportamento da Virgem Maria e mais ainda do nosso Senhor. Diante de um chamado, diante da proposta da missão do Senhor, tanto a Virgem Maria como o nosso Salvador Jesus disseram sim, um pronto sim à vontade do Pai. Esta é a nossa perfeição. Ora, o contexto que nós temos e que vai se repetir a mesma reflexão daqui a mais 2 domingos é a respeito dos judeus. Pense, nós estamos quase concluindo o nosso ano litúrgico. Estamos aí a poucos domingos da conclusão e o início do advento. Poucos domingos, passa muito rápido. E aqui nós nos colocamos diante de uma certa avaliação. Como nós respondemos a todos os evangelhos que nós fomos ouvindo enquanto filhos amados e filhas amadas como comunidade cristã ao longo deste ano litúrgico? O quanto desta palavra anunciada, palavra proclamada, palavra orada nós colocamos em prática. E aqui o Senhor está exatamente questionando, no capítulo 21 de São Mateus, o quanto que aqueles que ouviram a sua palavra, sobretudo aqueles que se julgavam muito certos, muito religiosos, colocaram a sua palavra em prática, acolheram a sua palavra, acolheram sua mensagem, ou melhor dizendo, o acolheram como o Messias, como o Salvador prometido e enviado pelo Pai. Sim, o Senhor está questionando aqui nesse sentido os sacerdotes e os anciãos do povo. Se o Senhor fez isso aos hebreus daquela época, está nos fazendo agora nós que somos cristãos católicos. Sim, nós que participamos da missa, nós que, agora não tanto participando da missa, a não ser muitos online, mas em muitos lugares a situação já está se abrindo e graças a Deus estamos voltando à participação com limitação. Mas aqueles que participam da missa online, vamos dizer assim, aqueles que também têm pago dízimo, aqueles que procuram manter-se presente na vida comunitária, respondendo aos apelos e necessidades da paróquia, da capela. Bom, isto basta para que nós possamos ter garantido o nosso céu? Basta ser batizado? Basta ser dizimista fiel? Isto tudo é necessário, mas só isto não basta, porque o céu não se compra. Sim, o céu nos é dado, a salvação nos é dada, é gratuito, um dom gratuito de Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Santo Agostinho vai dizer, aquele que te criou sem ti não te salvará sem ti. E aqui é a nossa parte. O que nós devemos fazer? Ora, muito simples, aquilo que não fizeram os sacerdotes e anciãos e mesmo os fariseus da época, colocar a palavra do Senhor em prática. Muitos podem dizer, mas isso é injusto, é exatamente o que nos toca aqui a primeira leitura retirada do livro de Ezequiel. Ezequiel vai dizer, as pessoas questionam, dizendo a conduta do Senhor não é correta, mas o Senhor está dizendo, se um justo se desvia, aquele que segue o caminho do Senhor se desvia, ele faz a sua escolha, uma escolha considerando tudo aquilo que ele viveu, e ele escolhe renunciar a tudo aquilo que viveu. E o pecador que escolhe, mesmo tendo vivido muitas coisas erradas, mas no momento presente diz, sim, Senhor, eu te quero, sim, Senhor, eu te aceito, sim, Senhor, eu mudo o meu comportamento, então este é perdoado pelo Senhor e terá a vida e vida eterna. O Senhor, nesse sentido, não tem uma planilha anotando, calculando quantas coisas de bom nós fizemos e quantas coisas de ruim fizemos. O Senhor não faz uma soma e dívida.
O Senhor simplesmente olha neste momento o coração. Sim, podemos pensar, mas é melhor deixar para me converter no final da vida. A gente nunca sabe quando será o final. E mais ainda, isto nos dá a ideia de que talvez ficar no pecado seja algo bom, e nós sabemos que o salário do pecado é a morte, que os vícios trazem prejuízos tanto para nós quanto para a sociedade, sobretudo para aqueles que amamos e estão perto de nós. Qual vício tem uma conotação positiva? Nenhum vício. Portanto, viver na justiça do Senhor, ou seja, ouvir com atenção, descobrir, conhecer sua vontade e pôr a sua vontade em prática, nos dá a graça de conviver com Ele e nele permanecer. É a graça de ter Jesus como nosso Senhor, como nosso amigo, como nosso companheiro. Muitas vezes ficamos presos na ideia de que talvez o pecado seja algo maravilhoso. O pecado dá prazer. Mas imagine algo que te dá prazer, imagine um caminhão desse mesmo prazer constantemente sem parar. Deixaria de ser prazer, não satisfaria mais. Você desejaria uma outra coisa. Bom, enfim, aqueles que estão no pecado estão presos e não são livres. E aqui o Senhor nos coloca diante da liberdade. Estamos respondendo sim ao seu apelo? Sim à sua vontade? Sim ao seu chamado? Ou estamos nos sentindo muito confortáveis, como se tivéssemos o céu garantido e pudéssemos cumprir um ou outro mandamento e aqueles outros importantes não vamos cumprir, ou que julgamos menos importantes? Não, nada disso. Devemos acolher a vontade do Senhor, toda a vontade do Senhor para a nossa vida, porque nela está a nossa salvação, nela está a nossa verdadeira felicidade. Ora, e aqui o Senhor nos coloca a ideia de lavoura, de trabalho. Trabalhamos por amor. Então, sim, é uma labuta, porque existe a paixão da carne, que nos arrasta para baixo. Existe a tentação dos vícios, sim, que nos arrasta. Existe as dificuldades da vida comunitária. Sim, tudo isso existe, é verdade. Mas o nosso patrão não é verdadeiramente um patrão. É o nosso Deus que nos ama. É o nosso Salvador. É o nosso Criador. É o nosso Santificador. É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, não é um patrão, se ainda que queiramos pensar assim, não é um patrão qualquer. Não como filho pródigo e nem como filho mais velho. Não é um pai qualquer. É o nosso Pai do céu. É Jesus, nosso Salvador, que se dá a cada Eucaristia. É o Divino Espírito Santo que nos inspira e nos encaminha. Ora, diante desta realidade, nós ouvimos algo que choca muito, e é isso exatamente que o Senhor quer dizer, porque Ele dirá no seu Evangelho hoje: os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Por quê? Porque eles são mais permeáveis, mais sensíveis à consciência do próprio pecado. E talvez você não tenha consciência do seu pecado. Talvez o pecado tenha se endurecido dentro de você, de tal forma que você nem sinta mais como algo ruim, negativo, algo que lhe incomode mais, porque você se adaptou ao seu pecado. Entretanto, esses são dois pecadores públicos, um na área da luxúria e o outro na área do trabalho, da mesquinhez, e o outro da luxúria, do excesso de trabalho. Ambos voltados exatamente para essa dimensão do prazer e do dinheiro, são chamados a mudar de vida. Sim, as prostitutas, sim, também, como nós ouvimos aqui, os publicanos nos precederão, porque terão acolhido a palavra de Deus e se convertido. Em nenhum momento Jesus justificou aqui as prostitutas e os publicanos. Vejam, Zaqueu se converte. Sim, Zaqueu muda de vida. Ele ouve a palavra e pratica a palavra, muda de vida. Aquela pecadora que banha com lágrimas os pés de Jesus, ela se converte, ela se arrepende e o Senhor a perdoa. Vá, a tua fé te perdoa. Aquela mulher é perdoada porque ela percebe que estava distante daquilo que o Senhor dizia e queria ali com Ele, aos seus pés, em lágrimas, gastando todo o dinheiro talvez do seu próprio pecado, derramando aquele perfume precioso aos pés de Jesus, dizendo: esta vida não quero mais. Zaqueu doando os seus bens e doando muito mais ainda os seus bens, aquilo que ele roubou e aquilo mais que ele poderia dar. Atitudes concretas. Não basta me sentir, é necessário atitudes concretas, comportamento. Bom, e a segunda leitura, retirada do livro de Filipenses, escrito por São Paulo, vai nos colocar aqui algumas atitudes concretas que podemos ter, que podemos escolher. E exatamente foram escritas para a nossa escolha e nossa proposta, a proposta do Senhor hoje para nós.
aspirai uma única coisa, ao mesmo amor, à unidade, viver em harmonia. Se você não vive em harmonia, poder buscar harmonia. Se você é conflituoso e cria celeumas dentro da comunidade e promove a desunião, converte a sua vida, muda de comportamento, isso não é de Deus. Ainda vai nos dizer, nada de competição, São Paulo, nada de orgulho, vanglória, me sinto melhor ou me faço melhor ou quero ser melhor, quero ser como o outro. Por quê? No que nisso nós encontramos a figura da Virgem Maria, no que nisso nós encontramos a figura de Jesus, nosso Salvador. Não, São Paulo ainda vai nos esclarecer, tem os mesmos sentimentos de Cristo, ele mesmo se humilhou, ele mesmo se fez obediente, nem egoísmo, nada para a nossa própria glória, procuremos cuidar dos outros. Sim, é isso que o Senhor nos deseja, cuidando com carinho uns dos outros. E é por isso que Jesus se tornou Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai, para que Ele nos ajude a vencer, porque sozinho nós não conseguimos. O Evangelho hoje, as leituras nos convidam à conversão. Peça ao Senhor, reconheça o seu pecado e peça ao Senhor, me ajude a reconhecer o meu pecado. E reconhecendo o pecado, peça ao Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, me salva, Senhor, eu quero pôr a Tua palavra em prática. Senhor, me ajuda a pôr a Tua palavra em prática. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão,